Bem-vindo ao Bate-Papo Digital, podcast onde falamos sobre negócios, marketing e o mundo digital. Eu sou o Daniel Imamura. Eu sou Stephanie Forler e hoje nós iremos falar de uma coisa que a gente manja bastante, que é SEO, mais especificamente atualizações do algoritmo do Google, mas nós não iremos nos aprofundar muito nas técnicas. A gente vai falar um pouquinho da história do SEO e da história das atualizações do Google e como isso impacta diretamente no mercado. Daniel, a gente já reforçou bastante aqui a importância do SEO, como que ele impacta os sites, as possibilidades de negócios aí no mercado. Em linhas gerais, como que a gente pode definir o SEO aí? Tá, então se alguém caiu de paraquedas aqui só para entender sobre o algoritmo, mas não conhece SEO, SEO são as técnicas de otimização de sites, né? Que a sigla SEO é de Search Engine Optimization, e basicamente o que esse profissional, né, as pessoas que trabalham com SEO fazem? Elas procuram fazer os sites de uma forma que o Google consiga entender o máximo possível das informações que estão ali e privilegiar as páginas desse site nos resultados de pesquisa. Então, saber quais as palavras-chave usar, quais são as técnicas para construção de um site mais rápido, otimizado para dispositivos móveis, ganhar referências em outros sites, isso também faz parte do trabalho de SEO. Então, resumidamente, SEO é isso aí. Claro que, falando assim, a gente pode pensar, putz, é um negócio super complexo, né, e tudo mais. Envolve bastante áreas, sim, realmente, mas começou, vamos dizer, bem mais simples, né, que antes do Google existir. Você já parou para se perguntar, você que, vamos dizer, é uma galera um pouquinho mais nova, o que existia antes do Google? Como que as pessoas pesquisavam as informações? E não estou nem falando de pesquisar ali na enciclopédia. Como que as pessoas pesquisavam outros tipos de informação, como um telefone, o telefone da pizzaria e tudo mais? A gente só ia ter o quê? Listas amarelas, essas coisas. Quando começaram a surgir os sites mais populares ali, que, vamos dizer, tinham essas informações, que era o que a gente precisava mais e consumia na internet antigamente, lá para 1990 e tanto, ou até de repente um pouquinho antes, a gente não tinha mecanismos de busca, a gente tinha catálogos online. Então, era tipo páginas amarelas que você tinha que ir lá. E desde então, o pessoal já começava a fazer umas mutretas para ficar na frente dos outros, das outras empresas. Como, por exemplo, se um catálogo lá era em ordem alfabética, todo mundo inventava de colocar a empresa com a letra A no começo para aparecer na frente do concorrente. E assim por diante. Então, essas, vamos dizer, são as primeiras técnicas de SEO, se a gente pode dizer assim. Mas quando o Google surgiu em 1998, né, que ele realmente foi publicado e todo mundo teve acesso, a gente começou a ver umas técnicas um pouco mais aprimoradas, longe do que é o Google hoje, né? Que hoje ele é uma máquina de inteligência artificial, né? E ele consegue entender muito bem as nossas intenções locais e várias outras variáveis, mas na época ele já era bem melhor que os demais, porque ele conseguia interpretar um pouquinho do texto que estava na página, se aquela página tinha sido citada em outros lugares, e isso foi os primórdios ali em 98. E aí, com o passar do tempo, de lá para cá, o Google sempre veio se atualizando, ele se atualiza todo dia, mas tem, vamos dizer, grandes updates que nós chamamos na nossa área, que são aqueles que a gente sente os resultados de busca mudarem, e é sobre eles que a gente vai falar hoje aqui. Legal. Eu cheguei a pegar o início da internet aí lá em 97, 98, era pequenininha, mas eu cheguei a pegar. E o povo colocava os azinhos ali na frente, era muito engraçado. E era estranho também, né? Mas como que surgiu essa ideia do SEO? Você comentou que começou a partir daí, mas como que surgiu? Vou otimizar o meu site para o mecanismo de busca, vou fazer definitivamente o SEO. Certo. Então, a gente tinha esses primeiros macetes que a gente não pode nem falar que eram técnicas, eram simplesmente brechas no código, né? E quando o Google começou a ganhar mercado, ganhar espaço ali como buscador que né? Tendo o conhecimento da internet como um todo ali dentro, vamos dizer assim, as pessoas começaram a perceber que dava para você ficar em primeiro lugar se você fizesse algumas coisas que, vamos dizer, eram brechas do algoritmo, se a gente pode dizer assim. Por exemplo,
se você quisesse ficar em primeiro lugar, se você repetisse várias vezes a palavra-chave, isso era um indicador de que aquela página era boa para aquela pesquisa. Então era, vamos dizer, muito simples, mas era o que tinha na época. E quando as pessoas descobriram isso, o que elas faziam? Saíam repetindo 50, 100, 200 vezes a palavra-chave numa página, né? E com isso elas conseguiam ficar em primeiro lugar. Só que vamos parar para pensar, né? Pô, você entrar numa página e vamos supor que você está procurando por refrigerante, sei lá, a palavra refrigerante. Aí você entra na página ali do site e tem 300 vezes a palavra refrigerante escrita na página. Fica estranho, né? Porque, como que você vai fazer um texto citando 300 vezes essa palavra? E aí começaram o quê? Técnicas para tentar não ficar tão feio, como, por exemplo, esconder o texto, escrever o texto com a letra branca e o fundo da página é branco. E isso foram o quê? As primeiras técnicas de Black Hat, que hoje, né, se você fizer uma dessas técnicas de Black Hat, o que acontece com o seu site? Você é punido. Então, dentro da área de SEO, o que a gente estuda e a gente aplica? A gente entende quais são as diretrizes que o Google nos passa, que é um site que respeita todas as regras, né, que ele coloca como sendo de qualidade, e a gente vai aplicando isso sistematicamente para que a gente tenha um site da melhor qualidade e que os algoritmos do Google consigam enxergar isso. São mais de 200 fatores de ranqueamento que a gente trabalha na nossa área. Não existe um lugar oficial onde você pode consultar os 200 fatores de ranqueamento, infelizmente, mas é mais ou menos isso que, vamos dizer, os estudos mostram, né, que são mais de 200. Então, tem desde o tempo de carregamento que eu já falei, o conteúdo, mas tem coisas que vão além disso, que envolvem servidor, até mesmo tem teorias ali, estudos que mostram sobre IPs, endereços do servidor, né, o endereço IP e muito mais. Então tem muita coisa ali que pode vir a influenciar no trabalho de SEO. E então, o pessoal estudando isso e vendo como aplicar sem tomar punição, é o que fez ali todo mundo, vamos dizer, inventar essa profissão, né, de analista de SEO. Só que nem a gente falou, sempre teve grandes updates. E o primeiro de todos, né, que a gente foi até consultar aqui o nosso amigo Google, a gente encontrou que foi em 2003 um grande update que chamou Flórida, né, Google Flórida, e ele removeu vários sites que tinham, por exemplo, baixa qualidade, mas, vamos dizer, por que ele teve um nome? Os grandes updates ganham um nome, vamos dizer, pela comunidade, assim, e ele é adotado para nomear aquele evento. Mas, diariamente, tem pequenas atualizações e também faz parte do trabalho do analista de SEO e acompanhando essas pequenas atualizações diárias para saber o que está ali sendo mais vantajoso para o nicho dele ou menos vantajoso e atualizar os sites. Então, surgiu daí. Tinha toda aquela coisa ali de fazer os macetes, surgiu o Black Hat, as punições para quem fazia Black Hat, e aí agora tem esses updates constantes e a gente vem estudando para deixar o site dos nossos clientes, nosso próprio site em dia. Legal. Como você comentou, tem umas técnicas aí que antigamente o povo fazia, não dava nada, mas agora o povo faz, se o povo fizer vai dar ruim, vai dar problema. Então a gente pode ver que essas técnicas de SEO são atualizadas conforme o tempo. Uhum. O profissional tem que estar se atualizando, tem que estar estudando, fazendo testes, acompanhando as comunidades. Então a gente pode dizer que o principal balizador dessas mudanças são as atualizações. Sim, basicamente sim. A gente sente que alguma tendência nova na busca está chegando quando a comunidade identifica esses grandes updates. O Google normalmente não avisa, ou quando avisa ele só solta assim, estamos rodando uma grande atualização, ponto. E acabou, ele não dá muito mais detalhes do que isso. Uma vez ou outra ele soltou alguma informação porque realmente era um update muito forte e tecnicamente ia precisar de grandes modificações nos sites. Mas quando a gente percebe isso aí, é uma tendência nova que está chegando. Vou dar um exemplo aí que a gente vai citar ele mais para frente aqui, já dando um spoiler. Em 2015, mudou a regra que antigamente a gente sempre olhava só o quê? Para as buscas no computador, no desktop. Em 2015, virou ali a regra de que o mobile tinha mais peso, tinha um algoritmo próprio e tudo mais, né? Vamos dizer, tinha regras específicas para mobile. E então a gente, desde então, tem trabalhado o quê? Muito mais com a cabeça voltada para o mobile do que para o desktop. E isso foi o quê? Um grande update que saiu em 2015. Então, sim, esse é o balizador ali das novas tendências que estão por vir.
Legal. Você consegue nos listar aí as principais mudanças que o Google teve nos algoritmos, seus anos? Uhum, sim, até fiz uma colinha aqui para não esquecer das principais, né? Porque que nem a gente já comentou, todo dia tem a atualização, tem até ferramentas que monitoram diariamente como que está o algoritmo do Google para saber se está tendo uma mudança um pouco mais forte ou de menor impacto, né? Mas se a gente pegar aqui, né? Lá para 2010, 2011, surgiu o que a gente chama que é o Google Panda. Vocês vão ver que várias das atualizações têm nome de bichinhos, alguma coisa assim. E essa aqui eu me lembro muito bem porque eu comecei a trabalhar com SEO justamente nessa virada aí de 2010 para 2011 e eu peguei esse primeiro grande update, porque se a gente pensar que o primeiro para valer foi lá em 2003, o seguinte foi basicamente 2010 para 2011. Então, foram vários anos sem ter um grande update. E de lá para cá, não parou mais. E aí, o que era o Google Panda? Ele veio especificamente para validar a qualidade dos sites, se a gente pode dizer assim, e mais voltado principalmente para o conteúdo. Sites que tinham conteúdo muito ruim, eles, vamos dizer, deram espaço para os sites que tinham conteúdo melhor. Então, o Google ali lançou um pedacinho do seu algoritmo que a gente chama de Google Panda, que ele consegue interpretar melhor os conteúdos do seu site. Esse foi o primeiro lá para 2010, 2011. Aí para 2012 já veio o seguinte, que a gente chama que é o Google Penguin, ou Google Pinguim, né? Que é o bicho mesmo, pinguim, que ilustra esse update. Ele já veio mais relacionado ao quê? Aos backlinks que um site ganha. Para quem não sabe o que são os backlinks, são links espalhados pela internet que apontam para o seu site. Isso sempre fez parte do algoritmo do Google desde o seu lançamento, por isso que foi até um grande diferencial do algoritmo de busca deles. E aí a gente viu que sites que tinham um perfil muito ruim, era só quantitativo, não era qualitativo, né? Ou seja, não tinha qualidade, os links que determinados sites ganhavam, perderam força. Por quê? O Google entendeu que não basta ganhar quantidade de backlinks, porque senão você vai lá, compra um monte de backlinks em sites aleatórios e você vai ficar em primeiro lugar. Não fazia sentido isso. Faria sentido mais o quê? Dar mais pontos para as páginas ou para os sites que ganham links com contexto, que são sites relevantes, do mesmo nicho ou de nichos complementares. E, por exemplo, por exemplo, eu tenho o meu site pessoal lá, né? E eu quero fazer um link para a consultoria digital. Faz sentido, por quê? O meu site, ele fala de SEO. A consultoria digital vende SEO. É um link totalmente contextualizado, então não tem problema. Agora, eu tenho a gente tem o site da consultoria digital e de repente tem um site de poker online linkando para a consultoria digital. Qual que é o sentido? Visto que a gente não faz SEO nem marketing digital para um site de poker online. Não faz sentido nenhum. Então, foi essa análise que o Google Penguin lá para 2012 trouxe para o algoritmo e ficou mais inteligente. Depois, 2013, tá vendo que agora está tendo atualizações constantes, né? Veio um que chamou Hummingbird, que basicamente ele começou a entender melhor as palavras e o que as palavras queriam dizer, ou seja, ele trouxe inteligência realmente para o algoritmo. Não era uma coisa mais dar um match bruto. Ele conseguia entender nuances, variações, sinônimos, o contexto. Ele conseguia entender, principalmente, vamos trazer, uma brincadeira que eu faço quando a gente está falando de otimização de imagens, mas eu acho que cabe aqui. Então, a gente está falando de serra. Dependendo do seu contexto, pode ser a serra de serrote, caso você trabalha com essa parte de madeiras, essas coisas, né? Se você for da área de política, Serra, de repente eu posso estar falando do José Serra, né, que é aquele político. E também, se você é da área de geografia, Serra pode ser aquele acidente geográfico. Então, como que o Google ia saber a diferença? Você jogou Serra lá na busca. Ele ia ter que entender o seu histórico de buscas, o que você está colocando junto com a palavra serra, que, por exemplo, se você colocar serra político, o Google sabe quem que é. Se você colocar serra de madeira, ele sabe o que você está procurando ali. E assim por diante. Serra de corte, enfim. O Google consegue entender e ali em 2013 ele ficou mais inteligente nesse quesito. Depois, em 2014, o que a gente viu?
a obrigatoriedade, vamos dizer assim, não que seja obrigatório, né, mas todo mundo acabou adotando e hoje realmente é obrigatório o seu site ser seguro, ou seja, ter aquele HTTPS, que é o certificado SSL. Eu sei que eu tô falando um monte de siglas aqui, talvez algumas pessoas não estão entendendo, mas é deixar o seu site com aquele cadeadinho de segurança lá no topo. Por quê? Antigamente, os sites não tinham, né, na sua maioria isso aí, era só site de bancos, ou até mesmo alguns e-commerces, mas acho que não eram todos os e-commerces que tinham isso. E o que esse HTTPS, ou esse certificado de segurança trouxe, né, como tecnologia? Maior segurança na hora de você preencher um formulário e passar suas informações, por exemplo, de cartão de crédito, dados pessoais, porque sem isso era possível alguém hackear e pegar os seus dados no meio do caminho, ali no meio da internet. Então, não é essa a ideia, né, de perder os nossos dados aí para algum hacker. Então, hoje, praticamente, acho que todos os sites possuem, e aqueles que não possuem, começam a aparecer alertas nos navegadores, falando que o site não é seguro e tudo mais. Só que isso foi uma coisa que, vamos dizer, começou a virar obrigatório ali para 2014, e dali para frente, hoje, todo mundo que faz um site já pretende colocar o HTTPS. Depois, em 2015, chega aquele algoritmo que eu já soltei o spoiler, que era justamente sobre a parte de mobile, que até todo mundo ficou falando que era o mobile GDOM, era o fim do mundo. Não sei se você pegou essa fase aí, Stephanie, do SEO. Sim, eu peguei. E todo mundo ficou super preocupado, porque até então a gente só usava o computador como referência. E de repente surgiram novas regras falando que agora o Google ia priorizar a versão mobile, iam ter, era interessante que seu site fosse responsivo, sites que não fossem responsivos iam perder posicionamento nas buscas para o celular, essa era a regra para a época. Por quê? Era uma previsão que em 2016, se eu não me engano, a quantidade de buscas no mobile iria superar a quantidade de buscas no desktop, e hoje isso já é uma realidade. Então eles se anteciparam para justamente atender a tendência que estava vindo, né? Eles sabiam que isso ia acontecer, afinal o Google tem a informação da vida inteira da gente, tudo que a gente pesquisa e tudo que a gente faz e tudo mais, então eles já viram que era tendência, era assim, no ano de 2016 isso ia acontecer, então eles lançaram esse grande update aqui. Aí, óbvio, teve mais alguns, mas pulando aqui para um que foi bem importante, já foi em 2018. Esse aqui a gente acompanhou bem de pertinho, porque na consultoria digital a gente sempre tem clientes que são da área médica, e a gente viu que o Google começou ali, vamos dizer, a penalizar sites médicos que não comprovavam que tinham um médico por trás de verdade. Então, era bem importante comprovar a expertise ali na área médica. Então, sites que realmente são de um hospital, que são de uma clínica, precisam ter ali a assinatura de um médico responsável. É importante ter essa informação disponível para que o Google encontre e saiba que alguém gabaritado está, vamos dizer, pelo menos assumindo o BO do conteúdo que está ali. Então, é muito importante que os sites médicos tenham ali bem claro quem que é o responsável técnico pelas informações. Depois, em 2019, a gente começou a ouvir uma sigla que é EAT, IT, de Expertise, Authority e Trust, que basicamente é o quê? Junto, né, vamos dizer, com essa update médico, também veio uma tendência do quê? Que a gente precisa que pessoas que tenham expertise, experiência, autoridade e sejam confiáveis estejam escrevendo sobre determinados assuntos. Por quê? Isso pode comprometer até mesmo a segurança da pessoa que está lendo, e até também foi um dos motivos desse update médico, que me fugiu a sigla agora em inglês, mas seria tipo a sua vida ou o seu dinheiro, tipo, você lembra qual que é a sigla em inglês, Stephanie? Your make life, money, your life, make money, alguma coisa assim. Your life, your money, alguma coisa nesse sentido, me fugiu agora a sigla aqui, mas era justamente porque, de repente, tem gente falando sobre uma dieta, ou sobre dicas para você fazer investimentos. Só que o dinheiro das pessoas, a saúde das pessoas é algo complexo. Se a pessoa seguir uma recomendação nada a ver, toda atravessada, pode gerar problemas para a vida da pessoa. Então, o Google trouxe esse update para, vamos dizer, ajudar para que menos pessoas caiam em conteúdos que podem ser um perigo para sua saúde física, mental ou seu bolso. Sim. Então, veio mais para isso aí.
Achei aqui, o nome é Your Money or Your Life, seu dinheiro ou sua vida. É isso aí, então temos que tomar cuidado com esse tipo de conteúdo também, tanto que tem algoritmo para isso. E agora, falando mais para 2020, 2021, tendências que a gente tem visto, não tem necessariamente um nome aqui de um update, mas a interface do Google também ela é atualizada constantemente, e uma coisa que está muito forte em 2020 é o que nós na nossa área chamamos de posição zero, que, para quem não sabe, o Google normalmente exibe 10 resultados orgânicos, né? 10 sites ali como resultado da pesquisa em cada uma das suas páginas ali de resultados. Só que, para algumas pesquisas, aparece um resultado extra no topo de tudo, que nós chamamos que é a posição zero, que é justamente o Google trazendo uma resposta diretamente na interface ali de pesquisa. E até mesmo esses textos às vezes são utilizados pelo assistente de voz do Google, quando você faz uma pergunta ali, o Google te responde com base em quê? Nessas respostas que estão nos sites, e o Google já conseguiu entender que elas fazem sentido e já coloca destacado dentro do algoritmo. Então, meio que isso é uma forma de o algoritmo visual que a gente está tendo ali, né, na busca escrita, valida se realmente aquilo é a resposta para o Google Assistente ler para você. Então, é meio doido, mas faz sentido. O Google testa primeiro na busca, se está tudo certo, isso acaba virando até a resposta ali para o assistente de voz. Então, é tudo muito bem amarrado, essa questão das informações no Google. E agora, tipo, super quentinha essa notícia aí no Google Shopping. Agora nós temos resultados gratuitos e estão liberados no mundo todo. Foi liberando em alguns países, chegou no Brasil e agora, pelas últimas notícias, o Google Shopping está gratuito em todo o mundo. Antigamente você teria que anunciar para aparecer no Google Shopping, mas agora vai ter uma área que é gratuita e abre todo um novo leque de otimizações, provavelmente, que a gente vai conseguir fazer para conseguir também ganhar um bom posicionamento nas buscas ali dessa parte que é o Google Shopping. E para o ano que vem, pelo incrível que pareça, nós já temos novidades. O Google não costuma liberar spoilers do que ele vai fazer, mas visto toda essa questão da pandemia, que ele não quis ferrar mais, vamos dizer assim, né, o cenário que já está caótico, o Google anunciou que para 2021 ele vai lançar um update chamado Page Experience, que é justamente relacionado a como o seu site carrega e, vamos dizer, ele funciona. Se o seu site ele não tiver um bom carregamento, os botões não funcionem corretamente ou na hora correta, se os botões começarem a ficar mudando de lugar depois que o site já deveria ter terminado de carregar, e entre outras coisas super técnicas de construção de sites, vai ter aí algum tipo de, vou chamar de punição, caso o seu site não tenha isso aí. Não que o seu site seja punido, mas vai perder espaço para aqueles sites que estão melhor construídos. Então, já fica de olho aí, procura o update Page Experience, esse aí tá para 2021. E aí chegamos onde estamos agora, Stephanie. Esse aí é o resumo da ópera dos últimos 10 anos. Pois é, a gente consegue ver que tem muitas atualizações aí que mudam completamente a forma de encarar os sites. E vai acompanhando as tendências aí de mercado, tipo o mobile, que veio junto com o povo comprando mais mobile, liberação da internet para mais pessoas, enfim. E agora o Page Experience, focado na experiência do usuário ali dentro, para otimizar o melhor possível. Google Shopping, facilitando a vida dos vendedores que estão bem afetados por causa da pandemia. Enfim, a gente tem bastante atualização que ocorreu aí, bastante balizador de mercado. Então, a gente que trabalha com SEO precisa acompanhar essas atualizações, tanto as que aconteceram, as que vão acontecer e as que estão acontecendo. Sim. Essas atualizações, você consegue dizer a quanto tempo mais ou menos que elas acontecem? A cada, sei lá, um ano mais ou menos? Certo. As grandes ali, pelos nomes, parece que é a cada um ano, mas isso aí são, tipo, realmente o que a gente fala que são core updates, ou seja, são updates que vão lá e criam, vamos dizer, uma nova regra, ou então, basicamente isso, criam uma nova regra para dentro do algoritmo. Essas daqui que a gente elencou, que a gente estava falando. Só que o Google lança
outros updates que também são grandes, só que bem assim, vamos dizer, numa casa de a cada 3 meses, são esses maiores. Mas diariamente tem pequenos updates. Então, updates pequenos tem todo dia, updates grandes a cada cerca de 3 meses, essa mais ou menos a média, embora acho que esse ano o Google está segurando um pé um pouquinho aí, porque se eu não me engano, nos últimos 6 meses a gente não viu nenhum grande update acontecendo assim que sacudiu o mercado. E os core updates, né, os updates ali que são novas regras para dentro do algoritmo, aí tende a ser um por ano, assim, mais ou menos, mas não podemos chamar que isso é uma regra. Mas, na média, aí, a cada 1 ano, a gente acaba vendo uma grande novidade. Parece uma montanha-russa, né? Cada 3 meses sobe, desce, sobe, desce. O analista de SEO tem que fazer teste para cardíaco, né? Porque a profissão dele corre um risco de mudar a cada 3 meses, vamos dizer assim. Então, a gente tem que estar preparado aí para essa montanha-russa aí, o coração tá em dia. Pois é, a gente acompanha uns programas aí que apontam se está tendo alguma atualização, se a atualização é mais forte ou mais fraca, e chega até a ser engraçado. Começa a subir lá a temperatura de atualização, já começa a bater o desespero, a gente já começa a ver os sites, alguns sites aí sofrendo impactos com essa atualização, alguns subindo, alguns descendo. Então é uma... como o marketing, como todas as profissões que acompanham tecnologia, é uma coisa diária que a gente tem que estar acompanhando aí, se atualizando, correndo atrás. Continuando, comentei que a gente utiliza uns programas aí que acompanham a temperatura, como a gente gosta de falar, das atualizações. Que mais que você consegue indicar pra gente de formas da gente acompanhar essas atualizações? Programas, sites, enfim. Certo. Uma coisa que, assim, é inevitável é que o pessoal que está nos Estados Unidos, vamos dizer assim, eles talvez tenham um pouco mais de acesso a profissionais do Google, né? Por causa de eventos, acaba tendo um pouco de contato, né? Eu tinha, né, pelo menos antes da pandemia, contato ali de verdade com esses profissionais. Mas se a gente, por exemplo, acompanhar o Twitter, tem vários profissionais do próprio Google e de outros sites gringos que conseguem ter um diálogo com pessoas que são porta-vozes oficiais do Google. Não que a gente não consiga, por exemplo, se a gente entrar no Twitter e tentar dar uma tweetada lá para o pessoal, eles vão receber, a gente talvez não vai ter a resposta. Mas esse pessoal gringo, que são de sites como, por exemplo, o Search Engine Land, o pessoal lá, eles são jornalistas específicos para a área de Search Marketing. Então, eles conversam com os profissionais do Google a todo momento e, vamos dizer, conseguem, às vezes, questionar alguma coisa, ter uma resposta. Então, é legal acompanhar tanto o Twitter quanto esse site que é o Search Engine Land. Então, joga aí no Google, Search Engine Land, acessa lá, vai ser um site com conteúdo todo em inglês, e você pode ver os autores dos posts, quem faz a editoria e tudo mais. Pode seguir essas pessoas aí, que vocês vão estar conseguindo acompanhar no Twitter várias discussões. O Twitter lá, para essas coisas, é fortíssimo. Pensando em sites, vou trazer 2 sites que eu tenho certeza que a gente já gravou vídeo aqui no canal do YouTube da Consultoria Digital. O Mozzcast, o Alguru, e também a gente tem a nossa ferramenta que a gente chama de status do algoritmo, o link está no site da Consultoria Digital, que são ferramentas que mostram isso que a Stephanie acabou de falar. Qual que é a temperatura do algoritmo. Se o número da temperatura começar a subir, se você vê um número maior que 100, começa a ficar preocupado. Que ali já é um indicativo de que o algoritmo soltou uma grande atualização. Também tem uma do SEMrush, que é o SEMrush Sensor, e tem mais uma aqui que me fugiu o nome agora, mas tá lá o link no nosso status do algoritmo, a gente tem um link para todas essas ferramentas. E basicamente, como que elas funcionam? Elas acompanham algumas milhares de palavras-chave de diversos nichos distintos e diariamente essas ferramentas consultam qual que é o posicionamento de determinados sites para essas buscas. Se vários sites trocam de posição, mudam de lugar, a temperatura sobe. Por quê? Qual que é o motivo de um site perder posicionamento? Ou, na verdade, vários sites perderem posicionamento? É uma mudança do algoritmo. Então, se muitos resultados mudaram, a gente consegue saber se teve um grande update. E nessa ferramenta do SEMrush Sensor, inclusive, eles categorizam
qual que é o tipo de site. Pode ser um site que é para e-commerce, médico, site de notícias, site de esporte. Por quê? Às vezes vão existir pequenos updates que são nichados. E aí a gente vai conseguir, através do SEMrush Sensor, saber qual que é o nicho que foi atualizado. Porque, vamos supor, que eu e a Stephanie, a gente não trabalhasse na mesma agência. Eu trabalhasse no setor médico e a Stephanie no setor de esporte. Poderia ser que um dia eu acordasse no meu nicho, estaria tudo diferente, e no da Stephanie está tudo normal, não mudou nada. Por quê? Às vezes alguns updates são nichados. Sim, é importante a gente observar essa parte do nichado, porque às vezes, por exemplo, o Your Money, Your Life é um update nichado para a área de saúde. As outras demais áreas não tiveram tanta repercussão. Então, muitas vezes, provavelmente vão existir, a tendência é aumentar cada vez mais, terem tendências de otimização para cada nicho. Uhum. Certo. E se houver uma atualização, Daniel, teve uma atualização, confirmei lá no status do algoritmo da consultoria digital e o meu site está caindo, o que eu faço? Certo. O primeiro ponto, não faça nada. Pode soar estranho, mas é aquilo, não faça nada e nem entre em desespero. Por quê? Alguns updates, principalmente esses maiores, eles às vezes levam dias para reprocessar toda a base de dados do Google. Então imagina que não é brincadeira, que o Google tem informação de todos os sites da internet, ou pelo menos que não estão na Deep Web, né? Eles têm todas as informações possíveis sobre os sites. Então, dependendo do nível de atualização, vão demorar às vezes uma semana. Antigamente já aconteceu de demorar 2 ou mais semanas para terminar de rodar, reprocessar todo o banco de dados. Então, o que você precisa fazer? Meu site está caindo. Acompanhe diariamente a temperatura do algoritmo. Por quê? Se você entrar todo dia nessas ferramentas que a gente acabou de comentar e tá alto, não faz sentido nenhum você tomar qualquer tipo de ação. Por quê? Pode ser que depois de uma semana a temperatura baixa, ou seja, estabilizou, né, no baixo, e o seu site voltou para o lugar. Ou seja, para você não teve um grande impacto, só foi esse tempo de reprocessar as informações. Agora, depois que passou essa semana, estabilizou a temperatura mais baixa, sei lá, está na casa dos 80, 70 graus ali, se a gente olhar no Mozzcast, por exemplo, e o seu site está lá embaixo, perdeu posicionamento, foi para a segunda página do Google. Aí sim, você precisa fazer o quê? Começar a estudar, seja no Search Engine Land, no Twitter, procurar até mesmo às vezes em algum blog para webmasters do Google, por exemplo, que esse é um dos blogs que o Google solta algumas informações às vezes, que é Google Webmasters, se eu não me engano. É só jogar lá no Google que você vai achar, no Google você acha tudo. E lá às vezes tem algumas informações que podem te soltar ali um spoiler do que foi. Nós soltamos uma atualização do Google Panda, por exemplo. Você já sabe que o Google Panda é de conteúdo. Aí você fala, putz, então quer dizer que o meu conteúdo não tá bacana. Aí o que você vai fazer? Você vai ver quem que roubou o seu lugar ali na busca e entender se o conteúdo dele realmente é melhor e por que é melhor. Às vezes você vai ver que o texto dele é mais bem escrito, tá mais bem construído, elaborado, ele cita outros termos complementares que você não usa no seu texto, enfim. Aí é um estudo profundo naquele tópico que é, vamos dizer, a desconfiança do mercado. Mas aí se você fala, putz, Daniel, eu entrei lá no site do Google, não achei nada, e o pessoal aqui, gringo, tá conversando, o que eu faço? Vai olhando essas discussões, tanto dos profissionais gringos como dos profissionais do Brasil também, porque, principalmente no Twitter, é muito discutido lá, procura a hashtag SEO e vai seguindo, que uma hora você vai esbarrar numa informação que faz sentido para você aí no seu nicho. Infelizmente ou felizmente, a comunidade é o caminho. A comunidade de SEO é bem forte, bem ali focada quando saem esses updates e todo mundo fica fazendo testes, analisando e até, falando de testes, né? Uma outra forma de você identificar o que pode ter ali atrapalhado o seu posicionamento é você ter mais de um site para você poder acompanhar. E aí você vê, eu tenho 2 sites. Pode ser até de nichos distintos e tudo mais, mas você vai ter 2 sites.
e você fica olhando, pô, um caiu e o outro não. Por exemplo, alguma coisa foi feita certa em um e no outro não está tão certo, segundo a nova atualização. E aí você começa a fazer testes. Ah, deixa eu mexer no conteúdo, deixa eu mexer no link building, deixa eu mexer na construção do site. Sempre você seguindo as diretrizes do Google, né, atendendo essas regras básicas, que se você não sabe quais são, é só jogar no Google de novo. Diretrizes para webmasters, vai estar lá, tudo certinho. Ou então, se você não quiser ler tudo, tem uma série de vídeos no meu canal pessoal onde eu falo só sobre SEO. Procurei Daniel Imamura no YouTube, vai ter meu canal lá. Eu gravei uma série explicando praticamente todas as diretrizes para webmasters. Você vai entender todas as regras. E aí você vai checando uma por uma, se você está atendendo tudo ou não. E aí você vai ver ali, o meu texto não estava tão legal, deixa eu melhorar o meu texto. Se você melhorar o seu texto e seu site subir de novo, você achou qual que era a influência do update. Não é fácil, mas é possível de fazer. É isso que nós, analistas de SEO, ficamos fazendo. Testes aí, brincando com o algoritmo, todo dia. Todo dia. Acho que dá para adicionar um título aqui. Vou lá e adiciono. É bem assim. Você comentou da Deep Web. Como que eu coloco um site na Deep Web? Ixi, aí é mais fácil você procurar no Google como colocar um site na Deep Web, porque, por exemplo, né, só para matar a curiosidade, não lembro agora, são 5%, alguma coisa assim. Dizem que tem muito mais coisas escondidas na Deep Web, ou seja, são sites muqueados pela rede, do que sites que estão realmente na parte superior ali da web, que são as informações que o Google realmente lê, né? O Google não entra nesses sites da Deep Web porque são realmente coisas escondidas. Então fica a curiosidade aí que ainda tem muito mais informação escondida pelo esse mundão da internet do que a gente consegue ver e o Google consegue indexar. Então o Google tem muitos dados, entende da nossa vida mais do que a gente mesmo, mas ainda tem muita informação perdida aí pelas internets. Pois é. Imagina se chega alguém querendo contratar o serviço de SEO reverso para colocar na Deep Web. Nossa, não inventa isso não. Para fecharmos aqui as dicas e as informações, que dicas que você dá para evitar as dores de cabeça, coisas que a gente tem que prestar atenção? Certo. Acho que assim, existe uma regra more. Não faça black hat. E se você não sabe se o que você vai fazer é black hat ou não, faça algumas perguntas para você mesmo, mas seja verdadeiro na resposta. Isso que eu estou fazendo é para o Google ou é para os meus usuários? Se a resposta for, eu estou fazendo só para o Google, toma cuidado, isso aí provavelmente já tem cheirinho de black hat. Não é legal você fazer isso aí. Porque se você está fazendo pensando no algoritmo, amanhã o algoritmo muda, vai te pegar, e aí o que você se esforçou tanto para fazer pode virar uma técnica que é passível de punição. Essa é a palavra, né? Você pode tomar uma punição e perder seu site, por exemplo. E isso acontece. A gente já teve grandes marcas aí, como por exemplo a Decolar.com, ela tomou uma punição que ficou alguns meses fora do Google, para você ver. Grandes corporações podem pisar na bola. Outra coisa que você pode se perguntar, se um profissional do Google chegasse aí para fazer uma auditoria com você, te interrogar e perguntar tudo que você está fazendo aqui no site, você teria uma resposta plausível para dar para o cara do Google? Se a resposta for meio, não, é que isso aí eu achei que ia ajudar no algoritmo, não sei o quê, de novo, você está só pensando no algoritmo e não é o intuito do Google que você faça sites para o algoritmo. O Google quer que você produza o melhor site para os usuários. E eu vou te dizer por quê. Porque o Google, né, ele tem como clientes quem? Todo mundo que faz uma pesquisa na internet. E o Google quer fornecer os melhores sites. Por quê? O site que está ali em primeiro lugar é considerado pelo algoritmo do Google como a resposta ideal para aquela pesquisa que o usuário, o cliente do Google está fazendo. Então, ele vai ter todo um cuidado, que é o algoritmo dele, para colocar somente aquilo que realmente vai fazer bem para o usuário. Então, se você pensar sempre no usuário em primeiro lugar, vai estar ali a sua resposta. Faça pensando no usuário e você vai chegar ali nas primeiras posições mais cedo ou mais tarde. Primeiramente, você vai começar pensando em coisas mais fáceis, como criar um bom conteúdo, tirar fotos bacanas, aí depois começa a aprofundar com umas questões um pouquinho mais técnicas, como por exemplo, não é legal você entrar num site que carrega rápido? Pô, é super legal, porque quando você está no celular, o site
demora para carregar, para você conseguir ler, você tem que ficar dando aquela pinça para ler. Não é legal. Então... Come nossos dados. Então, são coisinhas que a gente começa a pensar. Tem gente que acha que isso é pro Google, mas não é pro Google, é para as pessoas. Então, tem um site responsivo, um site que carrega rápido. Tudo isso é o quê? Visando criar uma boa experiência para o cliente do Google, que são os usuários que estão pesquisando. Então, se você pensar nesse cliente do Google aí como sendo a pessoa que você deve agradar, né? Vamos dizer assim, né? Atender, você está fazendo certo e você nunca vai ter dores de cabeça. Agora, se você vê uma técnica mirabolante, onde te contaram que se você criar 50 blogs, cada um no servidor, gerar um link para você, com um monte de texto, feito por robô, e não sei o quê, óbvio que isso que eu estou falando é Black Hat. Não faz sentido nenhum. Você tem que fazer toda essa artimanha para conseguir um bom posicionamento. Isso aí são pessoas querendo enganar o algoritmo. Mas, gente, o Google sabe mais da nossa vida do que a gente mesmo. A inteligência artificial dele é ferrada. Não tem como enganar. É uma questão de tempo só. Não, a gente brinca na área de SEO com essa frase. Não é se o Google vai te pegar, mas é quando o Google vai te pegar. Então, não faça essas técnicas de Black Hat, não aplique. Se você está na dúvida, é melhor não fazer e procure ali pensar sempre no usuário, que essa é a chave aí do sucesso. Legal. Então, acho que é isso. Então, a gente fecha por aqui mais esse episódio do Bate-Papo Digital. Obrigado para você que escutou o episódio até aqui. Eu sou o Daniel Imamura. Eu sou Stephanie Forler. E nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Bate-Papo Digital. Até lá!